o torcedor do Vasco pode se sentir, como você disse, enfim, encher o peito e dizer: meu clube tem os recursos necessários para fazer a transformação que nós queremos no futebol. Será que tem mesmo, Osório? Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, quero convidar você para que assista os vídeos e as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade e baixar o link. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Demais ajudas, você pode, né, enviar um Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. E também tem aqui o QR Code, qualquer coisa é só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bom, vamos falar aqui de Vasco da Gama. Vasco que joga daqui a pouco, em São Januário, contra o Atlético de Minas Gerais. Jogo amistoso. Partida que começa às 19 horas com transmissão pela Vasco TV. E a gente vai falar aqui de janela. Janela de transferência. Até quando nós vamos ficar esperando a janela de transferência para se contratar jogadores de nível ou jogadores que cheguem para ser titular do Vasco da Gama? Até quando? Né? A gente já teve aí alguns exemplos, como o ano passado, teve muita gente que falou que a 777 não havia ainda assumido o Vasco da Gama, só que se esquecem que teve matérias que foram colocadas nos jornais de que o presidente do clube, Jorge Salgado, havia dito que não iria fazer mais nenhum tipo de contratação sem o aval da 777. Isso antes da AGE realmente aprovar, né, a venda do futebol do clube para a empresa. Aí veio naquela janela, entre aspas, né, quando a gente estava na Série B ano passado, veio Eric, veio Tubarão, veio Palácios, acho que veio Gabriel Dias, enfim, veio alguns jogadores aí, né, que a gente viu muito bem o nível que estava vindo. Aí veio a desculpa. Isso aí foi até, se não me engano, antes, né, do campeonato da Série B, foi no início. Aí veio a desculpa de que a 777, quando entrasse no Vasco da Gama, ela iria fazer as contratações para a Série B, o final da Série B. Mas a própria 777 atrasou aquela proposta vinculante que deveria chegar em maio, só chegou em junho, julho, né? E aí teve discurso que a gente que era contra era culpado, que os beneméritos que entraram com recurso em ação na justiça, que atrasaram tudo, e a 777 não contratou ninguém depois do período, até porque a janela estava fechando. A 777 assumiu, ou a AGE foi feita no dia 7 de agosto do ano passado, e aí a janela se fecharia, se não me engano, no dia 14 ou no dia 13, uma coisa dessa. Então, segundo a desculpa, não daria tempo para que a 777 assumisse o futebol do Vasco da Gama efetivamente e pudesse gastar na janela. Mas tem uma parte aqui que o senhor Carlos Roberto Osório, ele, na entrevista, foi perguntado se o aporte de 120 milhões entraria logo após a assinatura da SAF ter sido aprovada na AGE, no dia 7.
Aí ele respondeu isso aqui. Não, é um aporte inicial no primeiro momento e depois nós temos até 3 anos para completar a soma de 700 milhões. Existe um rito de pagamentos acordados entre o Vasco e a 777, porém que pode ser antecipado dependendo da necessidade, ou seja, não existe problema de liquidez mais no Vasco da Gama no caso da SAF ser aprovada. Nós temos um parceiro com dinheiro em caixa que tem um programa de investimentos a cumprir e esse programa, para ser cumprido, para quebrar esse ciclo vicioso negativo e nós podemos ter capacidade de investir em equipes fortes novamente, esses recursos estão assegurados através do contrato com um parceiro que tem bala na agulha e tem dinheiro em caixa. Aí, então, a resposta que foi dada pelo Carlos Roberto Osório naquele período em que o Vasco foi vendido para a SAF, da 777, ele afirmando que a SAF teria que colocar mais 120 milhões e em 3 anos complementar aí os 700 milhões de acordo, né, com o contrato que foi firmado com a 777. Bem, veio aí a janela do final do ano, e aí teve a Copa do Mundo, acabou o Campeonato Brasileiro da Série B, em que o Vasco quase não subiu para a Série A, em novembro, e aí a gente ficou praticamente um mês esperando o posicionamento, né, da atual gestão, agora do futebol, da empresa que está tomando conta do futebol do Vasco, se posicionar. Seu Paulo Brax viajou, ficou lá na Europa quase que a Copa do Mundo inteira, e aí quando voltou falando que não ia vender jogadores, que estava renovando com o Andrei, que ia fazer, que ia acontecer, enfim. Mal que ele falou isso, em janeiro o Andrei foi vendido para o Chelsea, né? E um pouquinho antes desse anúncio oficial do Chelsea, o Vasco começou a contratar os jogadores. Se eu não me engano, o Vasco já contratou de 12 a 13 jogadores nessa janela aí de janeiro, né? De dezembro para janeiro, e gastou, segundo as fontes, 110 milhões de reais. Bem, para muita gente, para quem não tinha dinheiro, né? Como o Vasco, uma associação, estava aí raspando a colher no chão, é muita grana, né? É muita grana. Só que, só que, as contratações que vieram não foi nada daquelas que estavam sendo aguardadas pela torcida, pois tem um vídeo em que a torcida, no dia que foi aprovada a AGE, ficou gritando aí, né? Urubu, otário, a 77 tem dinheiro para Carvalho. Pois é. E não foi contratado nenhum jogador que a gente possa colocar assim, que seja daquela prateleira de cima, não é verdade? Tanto que os números aí estão sendo comprovados. Infelizmente, o Vasco só tem agora o Campeonato Brasileiro para disputar esse ano. Por incrível que pareça, está igualzinho ao ano passado. E que é pior, você tem um Flamengo e um Fluminense numa Libertadores, disputando a final do estadual e ainda vão jogar a Copa do Brasil. Você tem um Botafogo que está na Copa do Brasil e está na Sul-Americana, e você ainda tem um Volta Redonda e um Nova Iguaçu jogando a Copa do Brasil, e o Vasco chupando o dedo. A nossa preocupação ela é real. Não é que eu estou dizendo que o time do Vasco seja fraco, ou que o time do Vasco seja ruim. Longe disso. Só que, para um campeonato brasileiro, você precisa ter elenco. A 777 já informou que não vai contratar ou não vai gastar, além do teto, o necessário para fazer ou para trazer reforços, pelo menos agora. E a nossa preocupação é que quando a janela do meio de ano abrir, o Campeonato Brasileiro já terá transcorrido pelo menos um terço dele. E, de repente,
dependendo das atuações, pode ficar complicado para o Vasco se recuperar depois. Esse planejamento já veio errado desde o início do ano, ou talvez até quando terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, porque já era para ter sido montado um time a partir dali. Mas não. Se esperou, se esperou. Quando começou o ano, resolveu ir para a Flórida, um torneio que não acrescentou em nada, muito pelo contrário. Vasco deixou de ser campeão da Taça Guanabara, provavelmente por causa desse torneio, que nas duas primeiras partidas nós empatamos, tanto com o Madureira como com o Audax. E aí veio o campeonato. Se planejou tanto, né, como Paulo Brax tinha dito. Em abril nós teremos aí de 80% a 90% do elenco já fechado para o Campeonato Brasileiro. Só que ele esqueceu que nesse caminho tinha a Copa do Brasil. Eles esqueceram que no caminho tinha o Campeonato Estadual. E não venha você a falar para mim que o Campeonato Estadual não vale nada, porque se realmente não valesse, a torcida do Vasco não teria lotado os estádios como lotou. Não teria se gastado o dinheiro que se gastou. Então, o Campeonato Carioca tem a sua relevância, assim, apesar de ser fraco. Isso a gente tem que reconhecer. Já não tem o mesmo glamour como tinha nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, mas não deixa de ser um campeonato. Para quem comemorou título de Taça Rio sendo o quinto colocado, não vai comemorar uma Taça Guanabara, não vai comemorar um campeonato estadual? Para cima de mim! Quantos de vocês não comemoraram a Taça Rio? Não é verdade? Então, a nossa preocupação, ela é real. A gente acredita que o Vasco precisa realmente se reforçar para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não perdoa. São jogos dificílimos. Cada partida é uma decisão. São 38 rodadas. E o Vasco simplesmente estreia jogando contra o Atlético Mineiro fora de casa e com o Palmeiras dentro de casa. Respectivamente, né? Os dois últimos campeões brasileiros. Então, meu amigo, vai ser osso. Se não se reforçar, não adianta fazer carinha feia, achando que a gente está pregando aqui o caos, porque não está. O Vasco pode até ter time para fazer frente contra qualquer um, mas ganhar são outros 500. A gente não quer um time esforçado. A gente quer um time digno das tradições do Vasco. E foi para isso que a SAF entrou, segundo a atual gestão que comanda ou comandava o futebol do clube com a presidência do senhor Jorge Salgado. E aí eu pergunto para você, você está satisfeito com as promessas da 777? Ou você está satisfeito com como a 777 vem comandando o futebol do clube? Deixa aí no seu comentário para a gente depois conversar. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Lembrando a você que logo mais depois da partida do Vasco contra o Atlético, eu vou entrar analisando aqui o jogo por volta de 15 para as 9, 10 para as 9, de repente estourando 9 horas. Mas vai ser uma livezinha curta. A gente só vai dar uma analisada aí do jogo e tal. Agora, a live mesmo, que seria às 9 da noite, nós vamos começar hoje às 23 horas. Então, fique ligado, porque o YouTube não vai te notificar da live das 23 horas, mas a gente vai estar aqui e eu conto com você. Se você ainda não deixou o like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!